Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos encontrou e porque permitiu que nós pudéssemos te olhar e já não andar mais como perdidos, mas achados de Deus. Queremos te agradecer, Senhor, porque a tua bondade nos ensina, porque a tua misericórdia nos cerca e nos permite, nos dá chances de fazer a tua vontade. Nós queremos te agradecer porque o Senhor nos fez entender que não é sobre nós. Muito obrigada, Deus. Confiando na tua graça, eu te peço que fale conosco. Que a tua mensagem seja gravada nos nossos corações e que possamos viver na rotina do dia a dia como proclamadores de uma vida que não é nossa, de uma vida que é do nosso Jesus. Graças àquilo que Ele fez na cruz e em nome dEle nós te oramos. Oi, gente. Eu ia combinar com vocês de não chorar, mas eu já chorei tanto. Mas eu não vou chorar, tá certo? Não vamos chorar. Vamos abrir em Filipenses. Estamos encerrando as nossas atividades e com o coração cheio de gratidão, com as emoções à flor da pele, porque somos mulheres, certo? Mulher chorona. Mas o choro é de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e por tudo aquilo que Ele nos ensinou. Eu vou falar mais sobre confraria em um outro momento, certo? Agora eu queria convidar vocês a uma reflexão bem breve sobre a escolha do nosso tema para encerrar as nossas atividades aqui em João Pessoa. Por isso que eu pedi para que vocês abrissem no livro de Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses. Vocês já abriram? Capítulo 1, versículo 20 e 21. O 20 é a partir da parte B. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo escreve essa carta aos Filipenses já depois de uma longa jornada de serviço ao Senhor. Aqui ele já tem seus 60 anos, já faz mais de 30 que ele foi interrompido no seu caminho para Damasco. E neste momento em que ele escreve, a duras penas, ele está dentro de uma prisão, lá em Roma. Olhemos para o retrato. Paulo deveria estar com frio ou com calor. Certamente ele sentia dor. As prisões elas eram acompanhadas de martírios. Suas costas doíam. Eu, que tenho 26 anos, durmo num bom colchão, de vez em quando sinto as minhas costas doendo. Imagine as de Paulo, com seus 60, dormindo num calabouço. É nesse contexto que ele diz: para mim, o viver é Cristo. É engraçado perceber que a verdade é que Paulo repetiu essa máxima em toda a sua carreira, até a sua última carta, que foi a Timóteo, quando ele disse que combateu o bom combate e guardou a fé. Foram muitas as vezes que nós encontramos Paulo falando a mesma coisa, só que com outras palavras. Aos Gálatas: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Lá no episódio de Atos: não tenho minha vida por preciosa.
Ele falava essa verdade de que a sua vida era sobre Cristo de várias maneiras, ainda que sem pronunciar essa frase. Talvez seja porque Paulo entendeu do que se tratava o Evangelho. E sua fala, na verdade, é um complemento àquele convite de Jesus feito aos discípulos. Que aquele que quiser servi-lo deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e então segui-lo. Paulo entendeu que o seu encontro com Jesus traria interrupções imediatas para o cronograma da sua vida, para a agenda da sua vida, para os planos da sua vida. Quando, naquele episódio, no caminho para Damasco, de forma bem paradoxal, ele foi interrompido por uma luz tão forte que o levou à cegueira para que então ele pudesse ver. Todos os seus planos foram redistribuídos, alguns destruídos, alguns reconstruídos. Paulo entendia que a sua vida não se tratava dele. Paulo entendia que a sua vida não era sobre ele. E é então que ele fala: para mim, o viver é Cristo. E o morrer? O morrer é lucro. É uma frase bonita, de impacto. Eu fiz uma pesquisa bem rápida no YouTube de quantas canções podem existir com essa frase, com esse trecho bíblico. São muitas. Há 10 anos que eu sou crente e foram muitas também as vezes que eu ouvi exposições de sermões que falavam sobre esse trecho. A igreja gosta desse trecho. Todas as pessoas que se encontram com o Evangelho gostam desse trecho. Parece representar também um pouco de nós. E são feitas canções que são entoadas nos cultos, e são feitas camisetas coloridas, floridas, onde as pessoas dizem, ainda que não exatamente com essa frase, mas exatamente sobre essa frase: para mim, o viver é Cristo. É o que se trata o Evangelho. O Deus que se fez homem e foi até a cruz para pagar a dívida que era nossa, para tomar então a nossa vida e lhe dar a sua vida, para tomar os nossos pecados e nos dar a sua justiça. E aí então, para nós que agora satisfazemos a Deus por causa de Jesus, o viver não é mais sobre nós, é sobre Cristo. Eu acabei de falar para vocês o Evangelho. Esse é o Evangelho. Por isso que essa frase faz tanto bem aos ouvidos. O viver para mim é Cristo. É o Evangelho de Jesus, sendo falado por Paulo aos Filipenses. Acontece que nem sempre o nosso encontro com Jesus provoca uma aceitação imediata desta verdade. Nem sempre conhecemos Jesus e automaticamente dizemos que o nosso viver é sobre Ele. Às vezes nós cantamos essas canções, vestimos essas camisetas, lemos esse trecho, compartilhamos, publicamos, proclamamos. Mas a verdade é que ainda não é a nossa verdade. Ainda não é a nossa verdade. A fala de Paulo aos Filipenses, quando diz que para ele viver é Cristo, como eu já disse, é baseada num convite de Jesus, aquele que eu li no começo da nossa programação. E o convite de Jesus é uma verdade sequencial. Ele nos convida a vivê-lo. Ele nos convida a segui-lo, a andar sobre os seus passos, a imitar o seu caráter
e a proclamar a sua verdade. Mas antes desse convite, de maneira sequencial, ele faz um outro. Lá em Lucas, ele fala, e eu vou daqui a pouco falar do contexto do trecho, mas ele diz assim: olha, se você quer ser meu seguidor, você tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Paulo já fala na sua carta sobre o último momento. Para mim o viver é Cristo, eu o sigo. Mas não há uma vivência de Jesus sem que antes exista o negue-se a si mesmo. Reparem bem, prestemos atenção neste ponto. Não há uma vivência de Jesus sem que antes exista o negue-se a si mesmo. E eu tenho outra coisa para contar para vocês. A verdade é que muitos de nós estamos buscando seguir a Jesus sem que antes nos neguemos a nós mesmos. Não faz sentido? Eu vou falar para vocês de um outro personagem, errante, como nós. Talvez o mais errante. Quando eu penso num personagem errante do Novo Testamento, eu não me lembro de Maria Madalena, a prostituta. Não me lembro daquela que lavou os pés de Jesus e enxugou as suas lágrimas com seus próprios cabelos. Eu não me lembro dos cobradores de impostos. Quando eu penso em alguém que errou muito no Novo Testamento, eu nem me lembro dos fariseus. Eu me lembro de Pedro. Pedro, que andou com Jesus e que conheceu a Jesus. É o personagem talvez mais interessante. Pedro era atrevido, ou proativo, como vocês queiram chamar. Quando convidado a largar as suas redes e parar de pescar peixes para pescar pessoas, ele sequer titubeou, nem piscou os olhos, ele já estava lá. Pedro era solícito demais. Teve um episódio em que ele ofereceu a casa para que um monte de homens se hospedassem quando sua sogra estava doente. Ele nem pensou que poderia haver algum tipo de constrangimento. Pedro era aquele de fé tão deslumbrante que foi capaz de andar sobre águas, mas também de medo tão aterrorizador que afundou nessas mesmas águas. Esse é Pedro, que andou com Jesus, que foi chamado por Jesus. Pedro é aquele que diz: para onde eu vou, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Pedro é aquele que diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas Pedro é também um desses que diz que atrapalhou-se nessa sequência tão necessária para a vida do cristão. Jesus, nos capítulos anteriores, nos versículos anteriores àquele chamado, ele está conversando e os fariseus chegam para ele, os discípulos chegam para ele e dizem: olha, estão dizendo que você é isso, que você é aquilo. Aí Jesus pergunta: e você, o que é que diz que eu sou? Aí Pedro responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Uma fé inquestionável. E aí Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pedro sabia quem Jesus era. E Jesus respondeu não a ele, mas imediatamente, naquela mesma conversa, Jesus o lembrou que sem o negar-se a si mesmo, não adiantava saber quem ele era. É impossível seguir a Jesus sem negar-se a si mesmo.
É impossível. É impossível. Pedro aprendeu isso. Mas isso fica ainda mais claro em um episódio específico antes da morte do Cristo. Ali, quando Jesus já estava preparado para ser levado à crucificação, lá no Getsêmani, Pedro estava com ele. E aí vem os soldados e querem o prender. Pedro diz assim, não com palavras, mas no silêncio podemos ver a sua performance de alguém que segue a Jesus. Esse é o meu Senhor, é a Ele que eu sigo. Ele é o meu Senhor, Ele é o Cristo. Eu sigo a Jesus. Saca a sua espada e, como quem para defender o próprio Jesus, ele vai lá e arranca a orelha do soldado. Jesus também não com essas palavras, mas ainda nessa imaginação teórica, Jesus diz, olha, esse é o teu jeito de me seguir. Mas eu não quero que você me siga do seu jeito. Negue-se a si mesmo, Pedro. Tome a sua cruz e siga-me. E vai lá e reconstitui a orelha do soldado. Onde é que eu quero chegar com isso? O que é que o Confraria tem a ver com isso? O que é que a gente tem aprendido tem a ver com isso? Nós aprendemos muitas coisas sobre como seguir a Jesus. Defender aqueles que ama, como Pedro defendeu Jesus, talvez seja uma das coisas que aprendemos. A motivação de Pedro em seguir a Jesus e defendê-lo naquele episódio da orelha do soldado era honesta. Mas não era sobre Jesus. Era sobre ele. Nós fomos confrontadas e ensinadas, nós aprendemos nesses 2 anos sobre como seguir a Jesus na familiaridade bíblica. Nós aprendemos como seguir a Jesus no papel da maternidade, dentro do casamento, na solteirice. Nós aprendemos como seguir a Jesus em cada um dos desafios que o Senhor tem para nós como mulheres. Mas, se nós não negarmos a nós mesmas, as nossas atividades, mesmo que seguindo a Jesus, não será sobre nós. Não será sobre Ele. Será sobre nós. Eu preciso que vocês entendam que cada um dos desafios que nós tivemos, que nós aprendemos, que nós tomamos sobre o papel da mulher cristã, mesmo eles, que são especificamente para nós, como mulheres, mesmo eles, não é sobre nós. Não é sobre nós. Sem o negar-se a si mesmo. O seguir a Jesus em cada um desses patamares, em cada uma dessas atividades, em cada uma dessas funções, vai ser frustrante. Porque você vai seguir a Jesus por você mesmo, procurando glória para você mesmo, procurando satisfação para você mesma. E o chamado a seguir Jesus não tem espaço para você. Paulo entendeu isso. Quando ele disse que para ele viver era Cristo, Paulo entendeu isso. E nós precisamos entender também. Nós precisamos entender que o negue-se a si mesmo leva de nós os nossos planos, mesmo os melhores planos. Veja bem, Pedro queria continuar com Jesus, que mal há nisso.
Há algum mal em si mesmo em querer continuar com Jesus? Há algum mal em si mesmo em querer defender o seu amigo? Há algum mal em si mesmo em prezar pela vida daquele que está ao seu lado? Há algum mal em si mesmo em desejar o casamento? Há algum mal em si mesmo em ter o sonho de ser mãe? Há algum mal em si mesmo em querer um relacionamento, em querer servir com auxílio, em querer ser liderada em amor? Há algum mal em si mesmo? Não. Não há. Mas se nós fizermos cada uma dessas coisas, se nós planejarmos cada uma das coisas que o Senhor nos deu como função, pensando que é sobre nós, pensando que é para nós, e pondo os nossos desejos e as nossas vontades acima dos desejos e das vontades do nosso Senhor, nós nos frustraremos, como Pedro certamente estava frustrado assim que Jesus foi levado algemado para o seu julgamento. Assim como Pedro, nós precisamos sondar os nossos corações. Porque é bem possível que nós estejamos engajadas em grupos de feminilidade. É bem possível que nós estejamos andando com Jesus e conhecendo ainda mais a Jesus. É bem possível que estejamos envolvidas numa comunidade que vive por Jesus. Mas ainda assim, o nosso viver, para mim, sou eu mesma. Diferente de Paulo. Pode ser que eu esteja assim como Pedro, pescando com Jesus, nadando com Jesus, dormindo com Jesus, acampando com Jesus, mas ainda vivendo para mim e não vivendo Jesus. É bem possível que a gente esteja aprendendo sobre os nossos papéis, aprendendo sobre cada um dos nossos papéis, a fim de efetuá-los para nós mesmas. Pedro não conseguia ver isso. Sabe quando foi que ele conseguiu ver? Quando Jesus disse: olha, você vai me negar. Antes disso ele tinha dito com tanta convicção que amava a ele e, se possível, morreria com ele. Veja bem, Pedro não é como Judas. Pedro não é como um fariseu. Pedro não é como um ímpio que anda por aí sem saber para onde vai. Eu acredito bastante na sinceridade do coração de Pedro, quando ele disse a Jesus: olha, Jesus, eu vou te seguir até o fim. E se o Senhor precisar, eu vou morrer junto. É o Senhor numa cruz e eu na outra. Se o Senhor quiser, eu levo duas chicotadas, a minha e a sua. Era o que Pedro prometia a Jesus. Eu não acho que ele estava sendo desonesto. Eu só acho que quando ele prometeu isso a Jesus, era muito mais sobre ele mesmo do que sobre Jesus. Era muito mais sobre a sua reputação do que sobre Jesus. Era muito mais sobre o seu egoísmo e o seu medo de perder Jesus do que sobre Jesus. E aí, sabe o que acontece quando a gente declara amor a Jesus, vivendo por nós mesmos? Sabe o que acontece quando a gente promete dedicar a nossa vida a Jesus, quando na verdade, no fundo dos nossos corações, a nossa vida ainda é sobre nós? Sabe o que acontece quando a gente não se nega a si mesmo e decide seguir a Jesus mesmo assim? A gente nega Jesus. O convite do Senhor é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Mas se nós escolhermos apenas segui-lo e não negar as nossas próprias vontades, se nós escolhermos apenas segui-lo e não negar os nossos próprios sonhos, nossos próprios desejos, se nós escolhermos apenas segui-lo e não entender que a nossa vida a partir de agora se trata dele e não é mais sobre nós, se nós escolhermos apenas segui-lo com as nossas próprias forças, do nosso próprio jeito, com a nossa própria personalidade, com os nossos próprios temperamentos, o que há de acontecer é o que aconteceu com Pedro. Nós negaremos a Jesus. Pedro seguia Jesus e ele dizia: eu vou te seguir até a morte. Eu vou para a cruz com o Senhor. É lá que eu estarei. Pedro falava isso com o seu coração de fato. Mas ele não estava tão disposto assim a negar-se a si mesmo. E aí, quando ele não negou a si mesmo, não foi suficiente as suas promessas. A sua boa vontade, quando ele não negou a si mesmo, quando a sua vida ainda se tratava dele, a sua boa vontade em seguir a Jesus não é suficiente. E ele acaba por negar a Jesus. Minhas irmãs, o que é que eu preciso dizer a vocês? Nós, do Confraria Feminina, tivemos por 2 anos o doce privilégio de aprender sobre a vontade de Deus para as nossas vidas como mulheres. O doce privilégio que muitas outras meninas de muitas outras igrejas não têm. Nós tivemos. Mas se você não se nega a si mesmo, você não vai conseguir seguir a Jesus em cada uma dessas funções que nós aprendemos. E você vai acabar por negar Jesus. Pedro, hoje ainda você vai me negar 3 vezes. Imagina o que é que Pedro... Pedro era aquele que, sem que pedissem a sua opinião, ofereceu 3 tendas. Veja bem, ele era aquele estagiário que numa reunião da maior chefia da empresa multinacional perguntou se eles queriam um lugar para dormir. Esse é Pedro que, quando Jesus diz: olha, vai ali, depois de uma noite inteira tentando pescar, Jesus diz: vai ali, pesca de novo. Aí Pedro: olhe, Senhor, eu já pesquei a noite inteira, mas se o Senhor está mandando, eu vou, só porque o Senhor está mandando. Esse era Pedro. Um pouco de nós. Orgulhoso, arrogante, egoísta. Um pouco de nós. Impetuoso, dono da razão. Esse era Pedro. Um pouco de nós. Afobado. Isso é uma característica completamente feminina. Esse era Pedro, que agora, certo de que morreria com Cristo, ouve do próprio Jesus que ele ainda negaria naquele mesmo dia por 3 vezes. Aquela frase deve ter deixado Pedro muito furioso. Olha, Jesus, eu sei que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, mas, veja bem, eu sei do meu coração, certo? Se eu estou dizendo que vou morrer com o Senhor, é porque eu vou, Senhor. Pare de coisa que eu não vou negar. Esse era Pedro. Esse era Pedro. A gente já sabe o fim da história, não sabe? Ou pelo menos um pedaço dela. Um pedaço dela. Assim como o Senhor Jesus tinha falado, aconteceu. E Pedro, que não negou-se a si mesmo e queria seguir Jesus da sua própria maneira, o negou 3 vezes. Antes do galo cantar. Assim como o Senhor tinha dito, de fato aconteceu. E o texto fala que Pedro foi encontrado pelo olhar de Jesus. Se retirou e chorou amargamente. Sabe qual é a parte boa dessa mensagem? Na verdade, é a parte boa de todo o Evangelho. E é a parte boa
de todas as mensagens que falam de Jesus, existiu graça para Pedro. E a sua história não terminou quando ele negou a Jesus. Mas certamente ele aprendeu muito a partir daquela negação. Com aquele olhar de Jesus, quando ele de fato disse que não o conhecia, porque com as suas próprias forças ele não poderia seguir a Jesus. Veja bem, ou nega-se a si mesmo ou nega Jesus, uma coisa ou outra. Não tem lugar para dois dentro do seu coração. Não tem lugar para dois dentro da sua vida. Ou nega-se a si mesmo ou nega Jesus. E Pedro entendeu isso quando negou a Jesus. E a Bíblia, em sua completude, não deixou para nós que os relatos sobre a vida de Pedro acabassem ali. Jesus foi para a cruz, morreu, mas ressuscitou. Ao terceiro dia, ressuscitou. E antes de ascender, adivinha com quem foi que ele foi encontrar? Com Pedro. Com Pedro. Fez um peixe, comeu um pão. E chegou para ele e disse: olha só, a gente já tem conversado, a gente andou junto por um tempo, né, uns 3 anos mais ou menos isso. Acho que Pedro já deve, Pedro deve ter pensado por isso. A gente andou junto com Jesus por um tempo, foi arrogante muitas vezes nessa caminhada, foi arrogante até o fim dessa caminhada. Jesus morreu, ressuscitou, voltou, e agora chega para Pedro e diz, como quem quer mostrar para a gente um resultado sobre a sua graça. Ele pergunta para Pedro, é mais ou menos nesse sentido: olha, Pedro, eu te falei que você ia negar, você negou. Você disse que ia me amar e morreria comigo. E aí, Pedro, tu me amas? Finalzinho do livro de Atos. Há esse registro. Finalzinho do livro de João. Tu me amas, Pedro? É como se Jesus quisesse ensinar alguma coisa, vocês não acham? O Pedro que disse que amaria Jesus até o ponto de morrer com ele. E aí, quando refutado por Jesus, ouvindo que o negaria, nega a sua própria negação, o negou. E aí Jesus chega para ele mais ou menos assim: olha, você disse que ia morrer comigo e me negou. Eu te falei que você ia negar, você não acreditou, ficou aquela coisa toda. E aí, Pedro, tu me amas? Com resquícios da arrogância, Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. O Senhor ressuscitou. Aleluia, eu te amo. Aí, quase num tom desse jeito assim, Jesus fala: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, mas será possível que você não aprendeu nada? Eu estou perguntando: tu me amas? Nesse terceiro questionamento, a resposta de Pedro muda. Sim, Senhor, tu o sabes. Sim, Senhor, tu o sabes. Tu sabes que talvez eu não te ame tanto assim. Tu sabes que talvez eu me ame mais do que amo ao Senhor. Tu sabes que o meu coração ele é errante. E que às vezes eu faço a tua vontade para que o meu nome seja reconhecido e não o teu. Sim, Senhor, tu sabes. Essa não é mais a resposta de Pedro, é a minha. Tu sabes que eu te amo, mas que a minha vida ainda é sobre mim. Tu sabes que eu te amo, que eu te conheço, que eu ando com o Senhor. Mas que o meu viver ainda não é como era o de Paulo. Ainda não é completamente Cristo. Sim, Senhor, tu o sabes.
Tu sabes que o meu coração, ele é enganoso, que as minhas emoções, elas são vulneráveis. Tu sabes, Senhor. Tu sabes. A arrogância de Pedro, ela cai por terra. Ele assume fragilidade. Ele encontra a sua fragilidade. Ele já não é mais o fortão capaz de andar sobre as águas. Ele já não é mais o fortão capaz de prometer uma morte que ele, se visse, correria para longe. Sim, Senhor, Tu o sabes. Há uma honesta fala de Pedro mais uma vez. Mas há uma mudança de perspectiva. Eu não acho que Pedro foi desonesto em nenhum momento. Mas eu acho que a partir da sua negação a Jesus, ele passou a se conhecer um pouquinho melhor. Eu acho que Jesus usou de todo aquele trajeto da cruz também para ensinar com graça e misericórdia a Pedro. E foi ali que Pedro entendeu que a sua vida ainda era sobre ele. Talvez a sua vida ainda seja sobre você. A minha vida ainda é sobre mim. Mas a partir de então, compreendendo o seu coração, reconhecendo o seu coração, conhecendo ainda mais Jesus e, como reflexo, se reconhecendo ainda mais por causa dele, Pedro teve a oportunidade de dia a dia passar a negar-se a si mesmo. Quando você sair com essa blusa do Confraria por aí, eu espero que as pessoas não achem que você é uma santarrona, que vive para Cristo em santidade absoluta. Elas estarão completamente enganadas. Certamente você ainda vive para você em muitos aspectos. Certamente as suas vontades ainda incham o seu coração. Certamente você ainda vive cercada por sonhos próprios, egoístas. Certamente você tem um cronograma de toda uma vida. Eu tenho. Certamente você ainda tem alguns desejos que são seus e não são dele. Mas eu espero que você tenha a oportunidade de contar às pessoas que te virem com essa camiseta que esse é o desejo do seu coração. Que sua vida ainda é sobre você, mas que você está crescendo em conhecimento e graça para deixar de existir e um dia, quem sabe, combater o bom combate, completar a carreira da fé e, assim como Paulo, poder dizer sem reservas, sem pedaços escondidos, sem sentimentos ocultos, que para você o viver é Cristo. Ainda não chegamos a isso, gente. Nossa vida ainda é sobre nós. Nossa vida ainda é sobre nós. Mas eu preciso alertar a você que enquanto ela for sobre nós, enquanto a nossa vida for sobre nós, nós encontraremos tantas frustrações no meio dos nossos caminhos. E até mesmo um casamento com a perfeita liderança e auxílio será insuficiente. Enquanto a nossa vida for sobre nós, a experiência da maternidade será egoísta, idólatra, para algumas até um fardo. Enquanto a nossa vida for sobre nós, não importa se saibamos o que devemos fazer para seguir a Jesus, o caminho das nossas vidas, o caminho que percorremos e percorreremos,
será o caminho de frustrações. Porque para aqueles que não conhecem a Jesus, viver para eles é tudo que eles têm. Para as feministas que reivindicam vozes, que fazem camisetas, não tão rosas e roxas como a de vocês, mas que fazem camisetas dizendo que precisam de espaço, que precisam de voz, que precisam de lugar, que precisam ser conhecidas e reconhecidas. Para essas mulheres, elas não têm outra coisa senão viver para elas mesmas. Mas a partir do momento em que nós conhecemos a Jesus e de fato recebemos dele o convite para segui-lo, não encontraremos satisfação plena se não vivermos para ele. Então, minhas irmãs, evitando fadiga, evitando sofrimentos futuros, eu convido vocês a olharmos para o nosso Senhor e juntas, como Igreja de Cristo, em denominações ou congregações diferentes, eu convido vocês a entrarmos dia a dia numa luta para que Ele viva e não nós. Eu convido vocês para que dediquem-se a morrer para que Ele viva. Isso tirará das nossas costas um fardo que nós não precisamos mais carregar. Ao contrário, será leve. Não é fácil. Não é fácil, não. Não é fácil. Não é fácil. Mas é lá que encontraremos satisfação. É lá que encontraremos satisfação. Deixando de viver para que Ele viva. Deixando de viver para que Cristo viva. Amém? Oremos. Senhor, que desafio é esse que o Senhor traz para nós como tua igreja? Deus, eu não me sinto capaz. Eu não me sinto capaz, Senhor, de abrir mão dos meus planos para viver os teus. Eu não me sinto capaz, Senhor, de abrir mão dos meus planos, de alterar a minha agenda, de refazer programações. Eu não me sinto capaz, Senhor. Eu não me sinto capaz, Deus, de agir do teu jeito, de amar do teu jeito, de reajustar os meus pensamentos aos teus jeitos. Eu não me sinto capaz, Senhor, de deixar de viver para que Cristo viva em meu lugar. Eu não me sinto capaz, Senhor. Mas eu te agradeço por tua graça. A mesma que capacitou Pedro, poderá também me capacitar. E poderá também capacitar a tua santa igreja. E essa morte, Senhor, esse negar-se a si mesmo, Deus, para o qual nós não temos nenhuma capacidade, será nos dado por tua graça. Por tua graça. E mesmo nas nossas incapacidades de te servir, viver ao Senhor, o Senhor ainda assim nos surpreenderá, permitindo que experimentemos a tua vontade, que é tão boa e perfeita e agradável. Mesmo rejeitando, Deus, mesmo rejeitando os teus planos, o Senhor há de frustrar os nossos, para que os seus aconteçam. E graças ao Senhor por isso. Mesmo, Deus, incisivamente
planejando um futuro sobre o qual nós não temos nenhuma condição de alterar. Ainda assim, Deus, apesar de nós, o Senhor há de cumprir a tua vontade e nos permitir, mesmo diante da nossa rebeldia, experimentar os teus planos, que são perfeitos, nos quais não há erro. Nós queremos te agradecer, Senhor, por isso. Porque a história de Pedro não acabou quando ele te negou. Nem a nossa história acaba nas vezes que nós te negamos. Mas o Senhor volta para nós como para ensinar uma lição. Questiona os nossos corações e volta a falar conosco, a nos ensinar, abre os nossos corações para que possamos aprender. E cada experiência, mesmo aqueles erros tão cruéis, mesmo os fracassos mais vergonhosos, como foi aquele fracasso de Pedro, serve para nós, Deus, como uma motivação para que amanhã eu consiga me negar a mim mesma. Foi assim com Pedro, Deus. É assim conosco. É assim comigo. É assim com cada uma das minhas irmãs. Não é sobre nós, Deus. Esse é o nosso desejo. Queremos que a nossa vida não seja sobre nós. Queremos que a nossa vida não seja sobre nós. Mas queremos que o nosso viver seja o Senhor Jesus. E assim, Senhor, seja como um ensaio para a eternidade. Que os nossos dias aqui sejam como um ensaio para a eternidade. Ó Deus, que nós possamos nos conformar ao viver de Cristo todos os dias um pouco mais. Esse é o nosso pedido sincero, Senhor. Só com a tua ajuda poderemos. Só com a tua ajuda poderemos. Até que Ele venha. Até que Ele venha e sobre nós não mais será questionado. Porque estaremos harmoniosamente ligadas ao Senhor, de maneira que não haverá vontade fora da tua. Nós choramos assim, Deus. Nós choramos assim. Graças àquilo que Jesus Cristo fez na cruz. E em nome dele.